Vi gente tendo gatilho por ver outras pessoas trabalhando. Amada. É triste ser desempregado, mas as pessoas precisam trabalhar. Hoje nós vamos falar aqui de um tema polêmico, que é o gatilho. Você já deve ter visto na internet alguém falando em alguma postagem: apaga, tá me dando gatilho. E uma postagem sobre gatilho viralizou muito no Twitter esses dias e acendeu a discussão sobre o que tá acontecendo com a banalização desse termo. Uma menina postou um áudio fofo do pai dela dando bom dia para ela, e essa postagem no Instagram pessoal dela foi problematizada. Mana, apaga isso, é um gatilho muito forte. 5,5 milhões de crianças não têm pai no registro no Brasil. Falta de empatia total. Essa imagem da menina sendo problematizada porque ela deu um gatilho por postar um momento de felicidade com o pai dela teve muita discussão, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo. Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando Matheus a Grito. E pra você que ainda não sabe o que é um gatilho, assim, primeiro que, né, que tem um gatilho de arma, né, que é o tradicional, que todo mundo já conhece, mas na internet tem os chamados gatilhos emocionais, que são coisas que possam ser sensíveis para algumas pessoas, porque existem muitas coisas que são faladas com termos muito pesados na internet, que às vezes você tá descendo o seu feed desavisadamente, né, e aí você acaba se deparando com uma coisa que é muito pesada, que às vezes você não consegue lidar com aquela imagem, com aquela informação ou com aquela postagem sem aviso prévio. Já é bom dizer, inclusive, que não tem como falar sobre esse assunto sem mencionar algumas outras coisas que são muito pesadas para algumas pessoas. Então esse vídeo sobre gatilhos pode ser gatilho para algumas pessoas. É, meta gatilho. Os gatilhos são muito usados na internet para alertar quando uma postagem é ou sobre racismo, sobre homofobia, sobre machismo e outras coisas que possam desencadear em algumas pessoas um sentimento negativo ou ansiedade, um ataque de pânico, coisas parecidas, coisas negativas. Como estamos na internet, que é uma terra de ninguém, tem duas coisas que não vêm com um manual de instrução: internet e seres humanos. Juntos os dois, tudo que aparece na internet é banalizado. E tudo é um potencial produto para memes. Até uma coisa tão séria como essas, como os avisos de gatilho, viraram memes também. É foda assim que tem muita gente que tá pegando essas coisas e fazendo piada porque as pessoas desacreditam que outras pessoas possam ter gatilhos reais, e aí os gatilhos reais das pessoas que realmente precisam desse tipo de coisa acabam sendo meio que julgados como menosprezados, assim, são silenciados. Mas ao mesmo tempo também tem muita gente usando o gatilho de forma indevida, que realmente torna a situação bizarra e acaba levando a fazer memes engraçados. Ultimamente tive que lidar com depressão e percebi que várias coisas me dão gatilho. O perfume de alguém que me faz mal, um lugar ou uma época do ano. Acho meio esquisito as pessoas usarem isso de forma banal pra ser legal na internet, mas às vezes acabo usando o termo Pra dar risada da minha desgraça, pois só rindo. E aí começou o festival de memes, de pessoas pegando essa banalização do gatilho e virou piada, né? Por exemplo, Xuxa só para gatilhos. Temos também Eu acho que eu vi um gatilho. pare, isso me dá gatilhos. E também tem aquelas pessoas que já empoderaram os gatilhos. Gatilhos? Amor, eu sou... Engatilhável. É uma pena, né? Porque assim, eu realmente eu tenho problemas em manter a compostura diante desses memes sobre uma coisa que é séria. Mas ao mesmo tempo eu sei que é séria. Então a gente fica nesse paradoxo, que você sabe que a parada tá tomando um rumo completamente inapropriado. Recentemente a gente teve na internet um exemplo muito viral. Fui postar um áudio do meu pai me dando um bom dia super fofo no Stories. E a menina mandou eu apagar, porque era gatilho para ela. Mana, apaga isso, é um gatilho muito forte, por favor. Como assim? 5,5 milhões de crianças não têm pai no registro no Brasil. Sem falar as outras que têm o pai no registro, mas o pai é ausente. A gente ver uma imagem dessas dói muito. E você? Com uma quantidade razoável de seguidores, deveria pensar nisso antes de postar algo. Falta de empatia total. Né? Esse daqui, no caso, é um momento de felicidade de uma menina com o pai dela postando no Instagram dela um momento da vida pessoal dela, que não envolve violência, não envolve nada. E aí a gente pensa, né, será que essa discussão sobre gatilho foi longe demais? Não só a discussão, né, mas essa categorização de coisas cotidianas como sendo gatilho. É bom a gente falar que a gente não pode cagar regra, né, do que vai despertar gatilho numa pessoa. Pode ser que coisas banais despertem sim gatilho em alguma pessoa. Talvez pra essa pessoa não seja tão banal quanto pra gente. Mas É muito bizarro a pessoa, ela meio que culpar a menina por ter postado um áudio com o pai dela. Essa questão, eu entendo que isso talvez seja um gatilho pra essa pessoa, mas eu não entendo ela cobrar o outro por uma coisa que é cotidiana. E querer que a menina se responsabilize por esse gatilho Sim. que ela teve. A gente vai ter que apagar da humanidade que as pessoas têm pai, porque as pessoas que não têm pai podem ter gatilhos com isso. Você tem que considerar o que cada pessoa pode despertar naquela sua fala, então você não fala nada. Você vai ficar em silêncio, todo mundo conversando por telepatia. Como esse é um tema polêmico e que divide muitas opiniões, assim, as pessoas, cada uma tem
uma opinião completamente oposta sobre esse tema, eu pedi lá no nosso grupo pra vocês darem a opinião de vocês sobre esse tema. Fomos às ruas. Matando o Matheus Negrito nas ruas. E aí a gente separou aqui alguns comentários que eu acho que são interessantes a gente citar, porque são comentários que pensam coisas diferentes sobre o tema gatilho. Gente, aviso de gatilho não é a mesma coisa que gatilho. Exigir que tudo tenha aviso de gatilho é super problemático, mas julgar os reais gatilhos das pessoas como banalidade é mais problemático ainda. Acho que quem realmente tem gatilhos deve tratar isso na terapia, pra saber lidar com a vida real, porque o mundo não vai parar de falar sobre um assunto que te faz mal. E é bom eu falar também que essa é uma discussão que não vai se resolver com apenas uma opinião, né? Por isso eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre isso também. Afinal, nós não somos os donos da verdade. Eu, por exemplo, não tenho pai, eu acho que muitas outras pessoas realmente não têm pai, né? Assim como ela tá falando, muitas pessoas têm o pai ausente, mas e aí? Ninguém mais pode falar que tem pai? Eu acho isso uma coisa tão cotidiana como alguém ter pai te mexe tanto com você a ponto de você ter um gatilho, seria indicado talvez procurar um Uma terapeuta. terapia, né? E não sabe? culpar a menina que tem pai. Esse daqui é um exemplo muito extremo, né? É um exemplo muito exagerado só pra ilustrar esse tipo de coisa que tá acontecendo. Mas eu tô vendo muito na internet também pessoas tendo gatilho com coisas assim. Ai, eu queria muito ter o novo iPhone. Não teve o novo iPhone. Aí vê uma outra pessoa postando que ganhou o iPhone. Aí a pessoa fala, Nossa, tô muito chateada, essa postagem me deu gatilho. tipo, gente, não é disso que se trata o gatilho. Não é uma simples decepção ou uma inveja. Em si, uma coisa séria, sabe? Uma coisa que realmente te leva pro fundo do poço, te traz coisas ruins. E não você tá com inveja porque a menina ganhou um iPhone. É porque acontece que gatilho quase virou um sinônimo pra outras coisas, né? É. Tudo virou um gatilho. Tudo Sendo virou um que às vezes gatilho. é só- E se tudo vira gatilho, nada é gatilho. Olha só. Se tudo realmente é gatilho, isso. nada é gatilho. Perde o sentido, assim, a coisa desaparece. E aí vira meme. Eu achei a coisa mais escrota do universo fazer isso de meme. Tem gatilho fake? Tem, mas a grande maioria não é. E agora que é meme, quem tem gatilhos genuínos com algo vai ficar sem coragem de dizer, e outras situações que podem causar gatilhos genuínos vão deixar de ser sinalizados, pra não virarem chacota. Porque realmente tá virando chacota. Tem muita gente que vê o negócio de gatilho e já faz piada imediatamente. No nosso grupo, inclusive, a gente tem uma regra que pede para as pessoas marcarem como gatilho temas sensíveis. A gente acredita nisso. A empatia do memeiro de internet tá socando no Nossa senhora. A palavra desse ano foi gatilho. A gente já passou por tóxico, já passou pela gratidão, que também foi banalizada, e a gente já fez um vídeo sobre isso. Você pode assistir ele clicando aqui em cima. E agora a da vez é o gatilho. E ainda é uma coisa muito séria, é bom a gente lembrar isso. É útil, né, o uso desse aviso de gatilho. Infelizmente, tudo no mundo está sendo corrompido. Nossa, falou tudo já. Essa frase. Já vi gente reclamando em post de supermercado que aquilo estava dando gatilho. A foto era uma linguiça. Vi gente tendo gatilho por ver outras pessoas trabalhando. Amada. É triste ser desempregado, mas as pessoas precisam trabalhar. Outro caso que viralizou sobre o gatilho foi essa postagem em que fizeram uma piada com um frango sendo banhado em ovos. Segundo a receita, deve banhar o frango nos seus próprios filhos. E aí um comentário que viralizou foi: Sou vegano, por favor, coloca aviso de gatilho antes. Tô passando por momentos ruins e essas coisas são gatilhos pra mim. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre esse caso também. As piadas sobre gatilhos banais estão dando lugar para pessoas abusarem e negarem qualquer gatilho, até os importantes. É claro que tem gente que não entende a questão e usa de forma errônea, mas ficam me perguntando se ironizar é a solução. E na internet, no geral, as pessoas têm uma grande questão assim, com a individualidade. E elas cobram coisas na internet como se fosse uma coisa coletiva, quando na verdade não é. É sobre você. E tem que tomar cuidado com isso. E muita gente acha que se alguma coisa não tá falando sobre ela ou não tá te representando, tá errado, ou é gatilho, ou é motivo de ser cancelado. E assim, não tô falando de representatividade, que é outra coisa completamente diferente e que é muito importante, mas sim de pessoas que veem postagens aleatórias e se não tá falando sobre ela, tá errado. Tá errado. Como assim eu não tô aqui? Como assim isso não é sobre mim? Você pode ter tido um gatilho com uma coisa que alguém postou. Não necessariamente essa pessoa precisa se responsabilizar pelo gatilho que você teve. Eu amo esse deboche quando é por motivo idiota. Imagina você deixar de fazer coisas bestas porque afeta alguém. Tipo, você tá sorrindo por quê? E quem não tem dente? Falta de empatia total. Uma vez, por exemplo, eu recebi uma mensagem que me deixou muito chocado. Eu fiz um stories no Instagram. Simplesmente assim, num momento aleatório do meu dia, eu falei que eu tava com fome. E tá, foi um stories assim, completamente bobo, fútil, que não dava em nada, assim, não dei nenhuma opinião, não fiz nenhuma polêmica, nada. Só reclamei de fome. Era um stories aleatório, igual qualquer pessoa faz coisas aleatórias nas suas redes sociais, porque quer e pronto. E aí,
Passou, tipo, 2 minutos, eu recebi um texto, assim, ó. Um texto no meu Instagram. E aí eu fui ver, né? Nossa, que é isso? Que eu aprontei? E aí tinha uma mulher lá, simplesmente, assim, me detonando, me descascando, falando que eu tava com falta de empatia total, porque enquanto eu tava reclamando no meu Instagram que eu tava com fome, a população LGBT estava sendo morta. Nessa hora, assim, eu fiquei desesperada, né? Eu pensei, que pariu, meu Deus, o que eu estou fazendo, né? A população LGBT está sendo morta, eu tô falando que eu tô com fome. E aí eu fiquei me sentindo extremamente culpado na hora, eu não parei pra pensar, assim, no que realmente estava acontecendo. Fui lá pedir desculpas pelo que eu poderia ter dito, que na verdade eu não disse nada, só falei que eu tava com fome. Não tinha nada a ver com nenhum tópico social, político. E eu fui lá me desculpar. E eu apaguei o stories de tanto medo que eu fiquei, assim, falei assim, nossa, né, devo ter feito uma coisa horrível, realmente, o que eu tô fazendo? Assim que eu respondi essa pessoa, a resposta dela, que tinha acabado de me xingar, ela falou, Meu Deus, você me respondeu, eu te amo. eu fiquei tipo assim, uai, amada, você acabou de me acusar de várias coisas seríssimas, falando que eu não tava... Assim, me acusou... Foi o gatilho mais louco que eu já... me acusou de criar uma coisa na cabeça dela, me acusou de relacionar a minha fome com morte da população LGBT. Que eu ainda não entendi esse salto até E hoje. quando eu fui pedir desculpas, a pessoa ignorou tudo que tinha sido dito e falou que, tipo assim, Obrigado por me notar. E aí eu penso assim, o quão real era realmente a sua reclamação? Sim. Surreal, né? Ela foi... Porque realmente a população LGBT morre. Mas o que assim, isso tem a ver com você falar que tá com fome Eu na não hora do posso mais almoço? falar que eu tô com fome na hora do almoço, porque... Esse é um exemplo de gente Que 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 isso- banaliza a situação. eu dei gatilho na mulher porque eu falei que eu tava com fome. E o gatilho não foi nem a ver com fome, teve a ver com morte da população LGBT. E pegam uma causa que deveria ser coletiva e transformam numa coisa sobre ela, individual. Ela, de alguma forma, alguma coisa no universo fez ela ver aquele meu stories e se incomodar com uma coisa que é dela, com o incômodo dela, e ela jogou isso pra cima de mim. E me Independente do culpou. contexto, né? E tipo assim, lide com essa culpa. E eu me senti culpado na hora. Eu lembro. Enfim, agora que a situação passou, a única coisa que eu penso é tipo assim, Amada. onde fomos com essa discussão? Agora que passou é engraçado, mas na hora é meio bizarro, assim. E a mesma coisa com a menina do pai aqui, que foi culpada porque ela compartilhou um momento de felicidade da vida pessoal dela, num Instagram pessoal dela, que nem figura pública é, e a menina foi culpada por dar um gatilho numa pessoa que não tinha pai. E eu entendo que ela possa realmente, como eu disse, eu entendo que ela possa realmente ter tido um gatilho, se sentindo mal, porque ela lembrou de alguma coisa, lembrou de um trauma, porque ela não tem pai ou qualquer coisa do tipo. Mas não tem motivo pra você culpar essa pessoa que tá tendo um momento de felicidade dela. Essa é uma discussão recente, que tá ganhando muita pauta agora. Eu acho que é importante a gente discutir sobre isso, dar opiniões diferentes, ouvir opiniões diferentes. Deixa nos comentários o que vocês acham também, qual é a opinião de vocês sobre esses gatilhos, tanto os gatilhos reais e importantes, quanto a mememização. Tá certo essa palavra? Você não tá inventando. Memetização do gatilho. As piadas em cima dos gatilhos. Se você gostou desse vídeo, deixe um gostei aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!